Thaíse, de Campina Grande. Ela fala assim: padre, meu nome é Thaíse, tenho 28 anos, sou de Campina Grande, sou estudante e interna do curso de medicina. O senhor já falou em um dos seus programas que para sermos felizes, independente do outro, é preciso, dentre tantos aspectos, perdoar os outros e, sobretudo, a nós mesmos, pelos erros do passado. Eu tenho até facilidade, padre, de perdoar o outro, porém tenho muita dificuldade de me perdoar. Os meus erros me angustiam muito e me fazem sentir ingrata. Às vezes eu me sinto ingrata com a misericórdia divina e com as pessoas que eu amo. Isso tem influenciado muito na minha autoestima e na forma marcante que sempre foi na minha personalidade, que é minha determinação. Então, se possível, padre, como devo fazer para perdoar os meus próprios erros? Há receitas, há um passo a passo. Sinto que necessito desse perdão para conseguir seguir sem tanto peso e determinada como sempre fui. Gostaria de entrar agora em 2013, ano no qual concretizarei um dos mais preciosos presentes divinos que Deus me concedeu, o sonho de ser médica, livre desse peso. Thaís, minha filha, essa eu acho que é uma dinâmica que todo ser humano precisa aprender a viver. É interessante como nós somos ingratos, né? O que é não ser grato? É você não considerar todos os aspectos de uma determinada situação. É você agir de maneira injusta. A gratuidade, ela nos coloca com mais liberdade. Se eu sou uma pessoa grata, eu tenho mais facilidade de receber e de oferecer. A falta de perdão, ela está muito ligada à nossa ingratidão, que nós podemos cometer com o outro. Isso é, eu não ofereço, eu não sou grato. Eu cobro, né? Eu não estou sendo gratuito na minha relação. Mas às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Muitas vezes nós somos marcados, ninguém é por acaso, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Sempre parto do princípio de que ninguém é por acaso. As minhas atitudes hoje, elas estão diretamente associadas a uma formação que eu recebi quando eu era criança. E às vezes os nossos pais, numa tentativa de nos fazer vencedores ou de nos fazer competentes, aptos para a vida, corajosos, eles se esquecem de nos ensinar que a fragilidade e a fraqueza têm um lugar muito especial dentro desse processo de construção humana. Ninguém consegue aprender a coragem se não passar pela experiência do desânimo. Então a gente começa a entender que o fracasso, que toda vez que a gente passa pela experiência de errar, de fracassar, de que aquilo é um dano irreparável dentro do nosso processo. E não. E às vezes a nossa falta de gratidão e a nossa incapacidade de perdoar os erros que nós cometemos está muito ligada a essa visão que o outro tem de nós. Uma criança, por exemplo, ela não sabe analisar do ponto de vista emocional que aquilo que ela faz de errado não vai tirar o amor que o pai tem por ela. Mas muitas vezes, dentro do contexto familiar, a criança acaba incorporando essa inverdade, né? O meu pai deixa de me amar toda vez que eu erro. Isso é lamentável, né? Não deveria ser assim, né? O pai da gente deveria nos amar ainda mais quando a gente erra, né? É o contrário, né? Mas muitas vezes, na tentativa de educar o nosso filho, nós cometemos essas pequenas injustiças com eles. Então, às vezes, a gente se cobra demais e a gente tem dificuldade de se perdoar. Por quê? Porque na hora em que a gente precisava aprender a dinâmica do erro na nossa vida, alguém não nos ensinou. Então a gente ficou com medo. A gente ficou com medo a gente teve dificuldade de assimilar a fragilidade. Então você até tem facilidade de perdoar o outro, mas você tem dificuldade de se perdoar. E eu também não sei se resolve muito a gente descobrir por que a gente tem dificuldade de se perdoar.
O importante é a gente pegar a situação hoje e começar a lidar com ela com mais consciência. Por que será que eu estou me penalizando? Por que será que errar para mim é tão penoso? Por que eu tenho esse espírito de perfeição? Por que eu sou tão perfeccionista? Aí você vai identificar que muitas vezes a sua necessidade de acertar tudo está ligada ao desejo que você tem de ser amado pelos outros. E é muito ruim mesmo, quando você identifica que você ama só quando você faz tudo certinho, né? A verdadeira relação humana, aquela que é baseada em virtudes e defeitos, o verdadeiro amor é pautado a partir desses dois pontos. Então você precisa ter muita coragem de quebrar esse ciclo vicioso que lhe coloca num processo de autodestruição constante. Leva isso para a sua oração, minha filha. É muito bom você rezar sobre a sua realidade. Apresente a Deus a sua incapacidade de se perdoar. Apresente a Deus todos os dias. Faça um mantrazinho para você rezar de vez em quando ao longo do dia. Senhor, quebra dentro de mim essa incapacidade de me perdoar. Faça disso uma oração. E quem sabe, você repetindo isso para você mesma, você vai tendo consciência de que esse desamor só lhe prejudica, né? E que não há nenhum problema você olhar, reconhecer as suas fragilidades e continuar se amando do mesmo jeito. Você não pode se punir tanto pelas suas fragilidades. Engraçado, né? Às vezes tem coisas dentro da educação do próprio recém-nascido. O recém-nascido já começa a ter ele recebe dos pais uma série de informações que não passam pelo cognitivo, né? A criança, às vezes, ela não entende o significado de uma palavra, mas ela consegue entender a moldura daquela palavra. A criança não entende a expressão eu te amo, mas a mãe fala de um jeito que, mesmo ela não entendendo o que significa eu te amo, ela entende que a sonoridade com que foi dita a frase eu te amo provoca uma coisa boa dentro dela. Então veja bem, não passa pelo intelecto, passa pela sensibilidade. Engraçado, quando eu estudei psicologia, a gente começou a falar de psicologia no programa, né? A professora falou de um fato muito interessante que eu nunca tinha pensado. Qual é a primeira coisa que o ser humano consegue fazer sozinho, minha gente? Cocô e xixi. Não é? É a primeira coisa que você produz sozinho. Só que a criança, quando ela consegue fazer o cocôzinho dela lá, ela não sabe que aquilo é um excremento, uma coisa que não serve para nada. Só que ela identifica que é a primeira vitória dela. E como é que nós reagimos quando uma criança faz cocô? Nossa Senhora! Ninguém nem quer chegar perto, né? Você já parou para pensar que essa maneira que a gente tem de lidar com a criança, aí tem que mudar a conduta, tem que começar a festejar, né? A criança faz um cocôzinho, todo mundo chega aplaudindo, bandeirinhas, estoura fogos de artifício. Que belezinha, vamos pegar o cocôzinho dela, vamos levar em procissão para mostrar para todo mundo. Seria o ideal, demonstrar alegria pela primeira produção que ela fez sozinha. Só que a gente não sabe fazer isso. Pode ser que hoje você esteja assistindo e você vai começar a olhar diferente para o cocô do seu filho. Você vai achar bonitinho. Você olha que maravilha, você fez bonitinho hoje, né? A criança, gente, são coisas tão pequenas que na formação de um ser humano faz diferença. Por que às vezes a gente repudia tanto o que a gente faz? Por que às vezes a gente tem tanto talento, os outros reconhecem, mas a gente não é capaz de reconhecer? Porque ao longo da nossa vida, nós somos ajuntando essas reações negativas quando nós manifestávamos alguma coisa que era própria de nós. Quantos pais gritaram com seus meninos: engole esse choro porque homem não chora. Nada pode ser mais cruel do que isso. Quem foi que disse que homem não chora?
Quem foi que disse que chorar é feio? Minha gente, quantos adultos hoje têm dificuldade de assumir a própria tristeza ou de lidar com o próprio sofrimento, porque um dia não pôde manifestar que estava triste? É a pedagogia do alegrinho, né? Tem gente que não suporta o outro chorando, já chega fazendo piadinha. Não. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas que têm dificuldade de lidar com o próprio sofrimento, e aí não sabe chorar, mas aí vai ser agressivo. Quem não chora na hora certa é agressivo do jeito errado depois. Tem gente que foi inibido na capacidade de manifestar-se alegre. Foi criado dentro de uma educação muito austera, onde não se podia muito rir, onde não podia demonstrar muitas alegrias, e aí o que acontece? Temos pessoas emocionalmente incapacitadas de demonstrarem afetos. Eu me lembro que quando eu era criança, a escola é um lugar muito perigoso, porque você tem a sua família que lhe oferece esse jeito, de repente você tem uma família equilibrada, que tem condições de trabalhar as suas emoções com um pouco mais de consciência, estudaram um pouco mais, tiveram um pouco mais de sabedoria na hora de educar os filhos. Mas na hora que seu filho vai para a escola, ele está à mercê de outras mentalidades. E às vezes, dentro desse contexto de escola, muitas crianças são estragadas, é o famoso bullying, né? A criança já está acostumada a ser gordinha, já está acostumada com o fato de ser diferente, porque às vezes tem criança que não é gorda porque come muito, está com um problema, uma disfunção hormonal, enfim. A criança passa por situações que muitas vezes são desconfortáveis para ela, porque aquelas pessoas não estão preparadas para lidar com elas. E aí a gente vai ficando, a gente vai criando essas incapacidades, essas incompetências emocionais. Gente, eu não sei, eu tenho ficado cada vez mais atento nisso em mim. O que eu preciso lutar o tempo todo? É pela minha competência emocional. Não basta eu ser uma pessoa inteligente, não basta eu ser uma pessoa que tem essa habilidade, que tem capacidade disso, tem capacidade daquilo. Não basta você ser um bom comunicador, não basta você ser um bom médico, você ser um bom advogado, você ter um bom conhecimento de leis, você ser um bom comerciante, um bom empresário. Você tem que ter competência emocional. E competência emocional é isso que nós estamos falando. É a capacidade que a gente tem de lidar com aquilo que a gente é. Com as nossas misérias, com as nossas alegrias, com os nossos insucessos, com as nossas conquistas. Porque senão, a gente vai fazendo isso, Thaís, a gente vai sendo ingrato com a gente. Porque eu não sou capaz de lidar com as minhas emoções, eu corro o risco de nunca ter um amigo de verdade. Eu corro o risco de nunca ter laços verdadeiros. Por quê? Porque eu sou incompetente do ponto de vista emocional. As pessoas se aproximam de mim e por mais que eu deseje criar um vínculo com aquelas pessoas, eu vou rechaçá-las, eu vou mandá-las embora com a minha grosseria, com o meu jeito estranho de ser. Então, às vezes, eu não permito que o outro se aproxime. Por quê? Porque eu sou emocionalmente incompetente. Eu não sou capaz de abrir o meu coração para receber o diferente. Eu não sou capaz de abrir o meu coração para receber aquele que acaba de chegar. E isso a gente precisa pedir a Deus todo dia, minha filha, que Ele nos dê competência emocional. Pronto, tivemos uma invasão aqui hoje. Padre, vem cá do meu lado. Boa. Bom, você que acompanha a Canção Nova, né, sempre vê o padre falando também no programa. Só que hoje é aniversário desse daqui, né, e a gente... Esse é o Chininha, gente. Do programa não podia deixar de vir fazer uma homenagem. O padre sempre falou do China, né, no programa. Sempre falou do início do programa, quando a gente não se dava bem. Isso realmente é verdade. Você não gostava de mim? Ao vivo eu quero falar no programa, que isso realmente era verdade. Eu tinha um grande bloqueio com o padre Fábio de Mello. Mas só que na convivência do programa a gente foi percebendo que, como o diácono Nelsinho sempre fala, as diferenças nunca podem ser barreiras, né? E em 8 anos que eu conheço o padre Fábio, que eu estou perto do padre Fábio, eu posso dizer que de coração eu tenho um grande amigo no Fábio de Mello, no padre Fábio de Mello, sempre padre Fábio de Mello.
E isso eu sempre faço questão de deixar claro na minha relação com ele, é de tê-lo como padre. O padre, Fábio de Mello, antes de tudo, é padre. Deus o quis assim, Deus o escolheu assim, e isso nunca vai mudar. Independente se ele está de clesma, se ele está sem clesma, ele é sacerdote, e é sacerdote meu amigo, próximo do meu coração. E padre, bonito perceber que nesses 8 anos, como o senhor falava no início do programa, a vida ela é uma construção, né? E como há 8 anos atrás o padre Fábio de Mello era diferente. E como esse amadurecimento vai acontecendo. O padre Fábio, ele sabe viver a vida dele numa dinâmica de construção, de ir melhorando. Não é o Fábio de Mello de 8 anos atrás. Não é o sacerdote que começou esse programa tímido, que não sabia nem pegar o microfone direito. E eu queria ler para vocês, gente, foi bom que o senhor foi por mensagem, para você ver como que o programa ele é importante na vida do padre. Quando a gente estava acertando se esse programa ia ser ao vivo, se a gente não ia conseguir fazer o programa, porque querendo ou não, a gente está na semana da gravação do DVD e o mais prático seria não ter programa, por toda a questão da logística do DVD, de ensaio, tudo isso. E eu conversando com o padre me deu essa resposta. Rapazinho, vamos fazer ao vivo, comemorar meu aniversário em grande estilo, fazendo o programa que mudou a minha vida, junto com o povo que sustenta o meu ministério. Você que acompanha o programa, gente, tenha certeza de que, antes de você ser o beneficiado, quem é o beneficiado é o Padre Fábio. É verdade. Antes de você beber daquilo que ele fala, a sua presença faz a diferença na vida dele. A sua presença faz a diferença porque, querendo ou não, queridos, o Padre Fábio ele foi tão exposto à mídia, a gente viu ele em tantos outros programas da mídia secular, só que ele sempre fez questão de estar nesse programa simples. O nosso estúdio ele é pobre, o nosso programa ele é simples, né? E o padre tinha tanta oportunidade de ir para emissoras grandes, financeiramente o retorno para ele seria fabuloso, mas está aqui, não ganha nada, vem lá de Taubaté, ainda paga a gasolina dele, que nem isso a Cansorova dá, mas faz questão de estar aqui, padre. Então, como membro da Canção Nova, mas também como seu amigo, e te quero muito bem, eu quero te agradecer por esse programa. Muito obrigado, sou muito grato também ao que Deus fez na minha vida através de você. Para mim foi um presente muito grande, depois de você ter ido embora para Portugal, você poder voltar a dirigir esse programa, e Deus sabe por quê. Porque eu acho que os momentos que nós vivemos aqui nesse programa, tantas vezes atendendo os telefonemas ao vivo, ouvindo pessoas que modificaram a nossa vida. Eu posso dizer isso porque você é um irmão que o programa me deu, e é uma verdade mesmo. Quem é beneficiado de tudo isso aqui sou eu, antes de qualquer coisa. Eu agradeço muito a Deus, através de você, Deus tem colocado muita alegria no meu coração através desse programa. Que bom, padre. Parabéns. Agora, padre, como bom diretor, a gente precisa encerrar o programa. Precisamos. Vamos pedir a Deus que possa derramar sobre nós a sua bênção. Obrigado você que participou conosco, você que nos deu a oportunidade de, nesse dia tão especial da minha vida, dividi-lo com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até sábado.